Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor, de 14 de agosto a 18 de agosto de 2023. Nesta semana, Rodrigo e Luciana marcam a data do casamento. Roselena revela a Padre Honesto que Luciana é a filha de Aurora Linhares. Constanza ameaça Roselena, dizendo que se ela não dizer toda a verdade para Cláudio, ela mesmo dirá, porque não irá mais ser cúmplice da irmã. E mais, Clara, Julieta e Roselena se unem para prejudicar Luciana e separá-la de Rodrigo. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, deixe seu like, que é de muita importância para o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nada. Estela diz a Roselena que Luciana veio à capital em busca de trabalho, porque o pai dela morreu. Roselena pergunta por que Luciana saiu do povoado. Estela diz que lá vivia um senhor que a incomodava muito e a mãe de Luciana vivia preocupada por isso e pediu para ela vir para longe. Roselena pergunta a Estela como se chamam os pais de Luciana. Marianinha pergunta a Patrício por que está naquela cadeira de rodas. Patrício disse que caiu. Brígida liga para Clara e conta que desde cedo chegou Estela, irmã de Matilde, porque Roselena a chamou para falar com ela e até se esconderam dela. Estela diz a Roselena que não sabe o nome do pai de Luciana. Roselena grita perguntando o nome da mãe de Luciana. Estela diz, Pai Jacinto. Roselena fica paralisada, em total estado de choque. Rodrigo e Luciana se amam. Rodrigo diz, Te amo, princesa, e além de ser minha esposa, você é minha mulher. Luciana diz, Sua mulher, Rodrigo. Sua, nunca pensei ser tão feliz, mas não cumprimos a promessa à minha mãe. Rodrigo diz que a mãe dela não vai se chatear por terem realizado seu amor antes. Luciana diz que ele tem razão. Roselena segura Estela e pergunta se ela tem certeza do que diz. Estela diz que sim, mas muito menos os conhece tanto. Roselena manda ela lembrar o nome do pai de Luciana, mas Estela não consegue lembrar. Apenas diz que o nome da mãe de Luciana é Paz Flores e Luciana se chama Luciana Jacinto Flores. Roselena vai pegar seu remédio, mas antes acaba caindo no chão e chora atormentada. Estela procura por Matilde e diz a Brígida que Roselena ficou muito mal. Rodrigo marca as iniciais dele e de Luciana numa árvore, R e L. Luciana beija seu marido. Clara e Julieta estão com a língua ardendo e não cansam de falar mal de Luciana e a todo custo querem prejudicá-la. Rodrigo diz a Luciana que aquele lugar é testemunha do amor que acabaram de se entregar. Ela diz que o ama. Rodrigo também repete que a ama. Estela procura por Matilde. Estela diz a Patrício que a mãe dele está muito mal. Rodrigo e Luciana estão num povoado lindo, aproveitando seu romance. Enquanto isso, em São Francisco, Bernardo e Madalena vão atrás da senhora que comprou a casa de paz nas mãos de Aquiles. Lúcia está vendendo roupas e vários tecidos. Maximino deixa Aldo a cargo de buscar Jana na escola, quando Genaro não puder. Patrício avisa Maximino que Roselena foi para o hospital. Bernardo e Madalena dizem a Lúcia para irem até Aquiles, falar sobre a casa que ele está oferecendo. Lúcia diz que já pagou metade do dinheiro daquela casa que Aquiles pediu. Luciana e Rodrigo tomam um sorvete. Rodrigo diz a Luciana que amanhã eles voltarão a México preparar tudo para o casamento deles, na igreja. Boris encontra Lola na escola e a convida para seu aniversário. Ela agradece, mas acha que seus pais não irão permitir. Patrício, Maximino, Jane e Matilde esperam Roselena acordar no hospital. O médico diz que Roselena teve uma queda de pressão e é melhor ela ficar internada até amanhã para praticarem alguns exames. O médico diz a Maximino e Jana que Roselena vai precisar de um eletrocardiograma, pois acha que ela sofre de um sério problema cardíaco no coração. Patrício fica ao lado da sua mãe e pede que ela seja forte. Um tempo depois, Roselena acorda. Patrício pergunta como ela se sente e o que houve. Roselena diz que não sabe. Patrício diz a Roselena que não pode acontecer nada com ela, porque a ama tanto. Julieta avisa Clara que Roselena foi internada no hospital. Advogado Bernardo se encontra com Aquiles. À noite, na mansão, Estela liga para Brígida e pergunta de Roselena. Brígida diz que ela está no hospital e pergunta se Estela não tem vergonha e o que disse para causar esse problema à sua patroa. Roselena diz a todos que quer que sua irmã fique com ela no hospital. Aquiles diz a Bernardo que tem o papel das escrituras dos Jacintos. Bernardo diz que a propriedade não pertence a ele, por isso não pode vendê-la, nem fazer uso dela. Aquiles diz que ele está equivocado, pois quis devolver a casa para Paz, mas ela não quis. Lúcia diz a Bernardo que já comprou a casa de Aquiles e deu a metade do dinheiro para ele. Luciana está indo dormir. Luciana se lembra quando fez amor com Rodrigo à beira do lago e diz que não devia ter feito aquilo, já que prometeu à sua mãe e só
só queria se entregar a Rodrigo com a benção de Deus e da Virgenzinha. Luciana deita na cama. Rodrigo se sente realizado pelo maravilhoso momento que passou com Luciana e diz que queria cumprir a promessa de paz, mas ama tanto Luciana que não aguentou mais. Rodrigo se deita, diz que nunca imaginou amar Luciana assim e quando chegar na capital, fará tudo pro casamento deles na igreja. Jana avisa Rodrigo que Roselena ficou muito mal e está no hospital. Rodrigo fica chocado. Roselena se atormenta e diz a Constanza que isso é um castigo de Deus. Constanza diz que é um castigo que a vida está dando e ela esteve muito estressada, cansada e o corpo sentiu, por isso ela ficou assim. Roselena diz à irmã que não está falando disso. A enfermeira dá um remédio para Roselena. Irritada, ela quer sair do hospital o mais rápido possível. Roselena toma o remédio, mas segue nervosa. Jana diz a Rodrigo que Roselena vai fazer uns exames, mas deve sair amanhã mesmo do hospital. Rodrigo fica mais aliviado. Jana diz ao irmão que acha que sua mãe ficou assim porque ele foi procurar a Luciana, e olha que nem sabe que eles já se casaram. Rodrigo pede à irmã que não diga isso para Roselena, pois ele mesmo dirá, no momento certo. Jana pergunta de Luciana. Rodrigo diz que ela está no quarto dela e só ficarão juntos depois de se casarem pela igreja. Jana brinca com a situação e ri, e pede que eles se casem pela igreja logo, pois quer muitos lucianinhos. Aldo liga para Vicky. A moça diz que hoje não pode sair. Aldo diz a Vicky que o ursinho dela está no hospital e sua tia foi internada. Aldo insiste para Vicky sair com ele. Ele chega até a casa dela e pede a permissão de Jerônimo para sair com Vicky. Jerônimo permite, mas aconselha que tome cuidado. Marcial fala para Violeta que terá que ir embora mesmo, por causa da sua viagem a trabalho. Aquiles diz a Madalena e Bernardo que vai convencer Lúcia que a casa já não está à venda. Bernardo diz a Aquiles que a família Jacinto vai processá-lo por ter colocado eles na rua por um engano. Aquiles manda eles ir embora, pois não é um homem de briga, mas que se o provocarem, aí já é outra coisa. Rodrigo e Luciana vão jantar no restaurante do hotel. Luciana diz a Rodrigo que do lado dele não lhe falta nada, mas sente uma culpa por não terem cumprido a promessa da mãe dela. Rodrigo diz a Luciana que não pode aguentar nem um minuto mais para tê-la em seus braços. Eles aproveitam a noite. Aldo diz a Vicky que Roselena está no hospital por culpa dela e descobriu que ela é amante do seu tio. Vicky fica chocada. Oscar leva flores para Roselena. Constanza pede que Roselena tome as coisas com calma. Roselena diz que é impossível e descobriu algo terrível, e Luciana é a filha de Cláudio Linhares, a mesma menina que ela deu. Connie fica chocada. Luciana e Rodrigo estão voltando pro hotel. Ela dá boa noite para ele e se despedem com um beijo. Apaixonado, Rodrigo não resiste e pega Luciana nos seus braços. Ela permite, pois também quer ter a noite de amor. Rodrigo leva Luciana para o quarto. Eles se beijam em uma cena muito romântica. Luciana pede que Rodrigo fique ali. Rodrigo a beija. Eles se amam, com a profunda paixão que há entre eles. Roselena diz a Constanza que sempre sentiu isso, uma rejeição a Luciana, mas tem uma esperança de ser um engano da vida. Constanza diz que isso é verdade. Luciana é filha de Aurora, por isso se parece tanto com ela. Roselena quer averiguar tudo antes. Constanza diz que essa moça é a filha que Cláudio Linhares pensa que está morta e diz para a irmã confessar a verdade, pois não tem outro jeito. Roselena diz que não dirá a verdade nunca. Constanza diz que ela tem obrigação de fazer isso. Roselena quer afastar Luciana de sua família e pede ajuda da irmã. Constanza diz a Roselena que Luciana não está sozinha e tem Paz que pode vir defendê-la e neste momento será descoberto tudo. Madalena conta para Paz tudo relacionado à casa dela e ao encontro dela e o advogado com Aquiles. Julieta diz a Clara que espera que Roselena se recupere logo e não vá morrer para deixá-las assim. Clara diz que poderá apagar as fotos. Julieta diz a Clara que Roselena é bem exagerada e deve não ter nada. Clara diz à mãe que elas poderiam ir no povoado atrás daquele velho para prejudicar a Luciana. Vicky fica morrendo de preocupação por Roselena ter parado no hospital. Aldo diz à moça que não é culpa dela. Aldo pensa que Maximino não dá conta de um mulherão como Vicky, mas ela diz que ele dá sim. Maximino pergunta a Matilde o que Roselena quis falar com a irmã dela. Matilde diz que ela queria falar sobre Luciana. Patrício diz ao pai que sua mãe pode ter baixado a pressão por qualquer coisa e não acha que a culpa foi de Stella.
Depois de terem feito amor, Luciana e Rodrigo estão deitados na cama, abraçados. Luciana diz que não para de pensar no que Sabina a disse, a bruxa do seu povoado, e tem tanto medo dela ter razão. Rodrigo diz que nada nem ninguém pode contra o amor deles, que existe entre eles. Luciana diz que acredita, porque sente tanto amor, que não cabe na sua alma. Rodrigo pede que ela deixe de se preocupar e pense que eles dois vão se amar sempre, que ele vai estar com ela até o fim de suas vidas e ninguém irá separá-los, nunca. Luciana fica mais tranquila e aperta o homem. Maximino está indo para o quarto e liga para Vicky. Aldo não deixa Vicky atender o telefone. Estela diz a Matilde que falou para Roselena o nome da mãe de Luciana e o sobrenome. Matilde fica surpresa e diz a Estela que imaginaria que isso iria acontecer. Velha doida, Brígida chega ali e pega Matilde falando com a irmã no telefone. Matilde se despede da irmã. Brígida pergunta a Matilde o que Estela fez com a senhora. Matilde diz a Brígida que ela não sabe de nada, ou talvez sim, mas só sabe incomodar todo mundo. Roselena diz a Constanza que não pode revelar a verdade, e Paz jurou que nunca diria nada. Roselena diz que Paz era a única que poderia descobrir a verdadeira origem de Luciana. Constanza diz a Roselena que a verdade está se revelando por si só, e Luciana vê a casa dela da forma mais inesperada, e pede que a irmã entenda e não tape o sol com a peneira. Roselena pede ajuda da irmã. Constanza pergunta como, já que guardou silêncio por tantos anos. Roselena pede que ela afaste Luciana de sua vida, de sua família. Constanza diz que Rodrigo está agora com Luciana. Roselena, chorando, pede ajuda à irmã para separá-los. Cláudio Linhares liga para Constanza e fica sabendo que Roselena foi para o hospital. Roselena chora e se contorce quando fica sabendo pela irmã que Cláudio Linhares está no telefone. Violeta inicia sua apresentação na boate e começa a dançar e cantar. Serena chega à boate e vai atrás de Violeta. Ivan chama Serena para irem no seu escritório. Lastra está no escritório principal, observando a imagem das câmeras de segurança da boate. Lorenzo se junta a Vicky e Aldo no salão do cassino. Observando as câmeras, Lastra acha que Lorenzo e Aldo estão armando algo e vai investigar. Maximino recebe os dados dos lucros de sua boate. Patrício sonha acordado, onde vê Luciana e Rodrigo se amando. Luciana acaricia Rodrigo e beija a testa dele. Ela sai da cama, se cobre com um mantinho e senta no chão da sala, com lágrimas nos olhos. Rodrigo acorda e percebe que Luciana não está na cama. Rodrigo, de cueca, vai até Luciana e fica do lado dela. Luciana diz a Rodrigo que está emocionada e sente muito amor dentro dela, que já não cabe mais. Rodrigo pede que ela não chore, pois o amor que tem entre eles é o que sempre fará eles felizes. Luciana diz que depois daqueles momentos maravilhosos com ele, o que vier depois já não importa. Rodrigo diz que não vai permitir que ninguém se meta entre eles. Ele sabe que ela sente culpa por eles terem já feito amor, mas Deus está com eles. Luciana pergunta se Rodrigo irá amá-la por toda a vida. Ele diz que sim, toda a vida, e se deita com ela. Roselena chora preocupada, caso Cláudio já saiba que Luciana é filha dele. Constanza pede que ela se tranquilize, pois ficará com ela até amanhã. Roselena tem um surto. Roselena diz a Constanza que Luciana e Rodrigo estarem juntos é um pecado, porque Luciana é filha de Aurora e Maximino. Constanza pergunta a Roselena de onde tirou essa barbaridade. Roselena diz que é verdade, e por isso deu Luciana, e não suportava tê-la por debaixo do seu teto, enquanto Aurora e Maximino a enganavam. A enfermeira chega no quarto. Roselena chora, dizendo que quer sair dali, e está vivendo um pesadelo. Cone manda ela se tranquilizar. Roselena é medicada. Luciana diz a Rodrigo que se o mundo acabasse ou sua vida, daria graças a Deus pelo que viveu nos braços dele. Rodrigo beija Luciana. Luciana diz que o ama. Ele diz também que a ama. Roselena tem um sonho com a Aurora Linhares e acorda assustada. Constanza acalma ela. Clara diz que nesse momento Rodrigo e Luciana estão juntos e ela ali. Clara chama eles de par de infelizes e chora por Luciana estar com um homem que seria seu esposo. Ivan diz a Serena para começar a trabalhar amanhã. Aldo leva Vicky para casa. Aldo diz a Vicky que está apaixonado por ela. Cláudio pensa em Aurora. No dia seguinte, Luciana diz a Rodrigo que estava se despedindo daquele lugar onde foi a mulher mais feliz do mundo. Rodrigo diz que isso não é nada, comparado à felicidade que a espera. Matilde diz a Patrício que cada dia ele está melhor e a dá muita alegria. Jana leva o telefone para Patrício falar com Rodrigo. Rodrigo diz a Patrício que ele e Luciana estão muito felizes, indo para lá. Luciana diz a Patrício que está muito contente.
Patrício manda um abraço para ela. Luciana pede para ele imaginar que ela está lá e que dá um abraço nele. Patrício imagina Luciana chegando no seu quarto, ele se levantando e abraçando a moça. Luciana diz a Rodrigo que depois de chegar na capital, quer falar com Lorenzo e sua mãe para avisá-los. Roselena diz a Constanza que Matilde tem que explicá-la, pois sabia muito bem que era Luciana e não a disse. Constanza pergunta a Roselena se perguntou a Luciana o nome dela quando a contratou. Roselena se lembra quando Luciana se apresentou a ela, mas não disse o sobrenome, porque ela encheu a menina de perguntas. Oscar visita Roselena e dá flores para ela. Ela agradece, e um tempo depois, Matilde também chega. Roselena diz a Matilde que agora sim elas duas vão conversar. Maximino reclama com Vicky por não ter atendido sua ligação. Vicky diz que a bateria do seu celular tinha acabado. Vicky pergunta como a esposa dele está. Maximino pergunta como ela sabe que sua esposa está mal. Vicky fica nervosa. Paz pede a Madalena para irem à casa de Serápio e vai ligar para o celular de Rodrigo. Procópio vai atrás de Lúcia e entrega uma carta de Aquiles para ela, onde Aquiles convida Lúcia para almoçar na sua casa, às 14h, em ponto. Vicky diz a Maximino que Nicole a comentou da esposa dele. Maximino diz que ela está bem e não sabe o que alterou. Vicky diz que pensou que ela tinha descobrido sobre eles. Maximino diz que isso não poderia acontecer nunca. Bernardo aconselha Paz a esperar a reunião que ele terá com Aquiles para ver o que irá acontecer. Paz diz que gostaria de falar com seus filhos e precisa localizar Luciana. Aquiles dá ordens ao delegado do povoado para dar um jeito de mandar o advogado dos Jacintos ir embora dali. Matilde diz a Roselena que descobriu há um tempo quando o jovem Patrício perguntou a Luciana como se chamavam os pais dela e ela disse Galdino, Jacinto e Paz Flores. Impactada, Roselena diz que não há a menor dúvida e pergunta por que Matilde a escondeu isso. Matilde diz que não quis vê-la sofrer e não queria mortificá-la, martirizá-la. Roselena diz a Matilde que Luciana e Rodrigo são meio-irmãos, pois Luciana é filha de Aurora Linhares e Maximino. Maximino chega ali e pergunta do que Roselena está falando. Rodrigo chama Luciana de princesa o tempo todo. Ele leva ela para o seu apartamento. Ela prefere esperar do lado de fora e não quer entrar enquanto eles não estejam casados pela igreja. Roselena diz a Maximino que está falando da filha que ele fez com a Aurora. Roselena diz a Maximino que essa é a verdade. Maximino nega ter feito isso e pede que ela pare de dizer isso. Roselena diz a Maximino que ele e a Aurora enganaram ela e Cláudio. Já se nota o problema mental de Roselena, que preocupa Matilde. Clara está de saída. Julieta diz que irá almoçar com Carola e chama a filha para se encontrarem depois. Lúcia está toda contente em ir à casa do vampiro Aquiles. Rodrigo diz a Luciana que sabe que ela se incomoda, mas não tem outro lugar para eles ficarem, a não ser aquele AP. Luciana pede que ele entre e ela espera ali fora. Lúcia chega à casa de Aquiles. Arite vai à casa de Madalena e diz a ela e Paz que viu Dona Lúcia bem presumida e alegre, indo à casa de Aquiles. Madalena diz a Paz que Aquiles está convencendo Lúcia a negociar. Roselena surta novamente e diz a Maximino que aquela bebê era filha dele. Maximino pede que a esposa não calunie a Aurora. Roselena chama de cínico por defender a Aurora. Maximino diz a Roselena que é por isso que ela está doente, pela absurda obsessão, e por mais que passem os anos, ela continua com o mesmo. Maximino diz que entre a Aurora e ele nunca houve nada. Roselena diz que nada do que ele disser fará ela mudar de opinião, e ele a enganou com a Aurora. Maximino pede para ela parar de imaginar coisas que estão a deixando louca, e diz que nunca houve nada entre ele e a Aurora. Roselena cai no chão e chora muito. Matilde pede que Deus ilumine sua menina. Maximino diz a Roselena que isso é uma fantasia dela. Roselena diz que depois de morta, a Aurora continua roubando a atenção dela. Maximino diz a Roselena que ela é sua esposa, a mulher que ele escolheu, a mãe de seus filhos. Roselena diz que ele nunca amou. Maximino diz que sempre amou. Roselena o chama de maldito. Ele diz que ela é sua mulher e nunca teve nada com a Aurora, e mesmo se tivesse tido algo, a bebê já está morta, junto com a Aurora. Roselena, sofrendo, surta novamente e vai agredir Maximino. A enfermeira chega a tempo para levar Roselena para fazer os exames e pede para ela se acalmar, ficar tranquila, e a leva na cadeira de rodas. Maximino está chocado pela doença de Roselena. Quarta-feira, 16 de agosto. Maximino diz a Matilde que está muito preocupado pela saúde mental e física de Roselena. Matilde diz que pede a Deus que a ilumine. Maximino pergunta a Matilde o que sabe de Roselena, já que a conhece desde criança. Matilde diz que desde menina ela é ciumenta.
Maximino diz que isso está saindo do controle e o culpado de tudo é Cláudio Linhares. Cláudio chega ali com flores para Roselena. Maximino fica surpreso. Rodrigo e Luciana chegam à casa de Violeta. Clara pede a Célia para fazer umas investigações a fundo da Boate Inferno, uma reportagem completa desse lugar, para publicar na sua revista. Violeta oferece 2 cervejas geladinhas para Rodrigo e Luciana. Ele já está de saída, porque tem uns assuntos familiares a resolver. Cláudio diz a Maximino que ficou sabendo que a esposa dele estava internada e quis desejar uma boa recuperação. Maximino, com um tom de ironia, diz que ele é muito amável e fala que Roselena foi fazer uns exames. Maximino chama Cláudio para irem tomar café. Matilde diz sozinha que quem vai infartar com tudo isso é ela. Estela e Marianinha ficam felizes pela volta de Luciana. Estela pergunta se Luciana está feliz. Luciana diz que é a mulher mais feliz do mundo. Luciana liga para Serápio. Serápio diz a Luciana que a mãe dela estava esperando a ligação. Luciana diz a Serápio para avisar a sua mãe que chegou bem. Luciana diz a Estela que enquanto não se casar com Rodrigo pela igreja, irá viver com Violeta, mas está angustiada pelo momento que voltar a ver Roselena. Rodrigo vai até Patrício e diz que sentiu falta dele. Rodrigo pergunta de Roselena. Patrício diz que ela está melhorando e seu pai está preocupado. Rodrigo diz a Patrício que se dedicou de corpo e alma a Luciana, que é tão maravilhosa. Patrício diz ao irmão que se estivesse no lugar dele, teria feito o mesmo. Estela avisa Luciana que Roselena está internada no hospital. Luciana fica preocupada. Carola diz a Julieta que para Clara não deve ser nada fácil tentar se recuperar do golpe que sofreu de Rodrigo. Julieta fala mal dos homens para a amiga. Julieta diz a Carola que talvez irá viajar para fazer umas investigações e a convida. Procópio serve uma comida deliciosa para Lúcia. Aquiles está querendo comprar a mulher a todo custo. Arite diz a Madalena que a comida dela estava muito saborosa. Serápio avisa Dona Paz e Madalena que Luciana ligou e diz que está bem e já está na casa de Violeta. Paz e Madalena ficam mais tranquilas. Violeta e Serena pedem que Luciana conte tudo o que aconteceu. Luciana diz que não cabe no seu corpo a felicidade que está sentindo. Serena diz que conseguiu trabalho na Inferno com a ajuda de Violeta. Luciana aconselha Serena a não deixar o trabalho de enfermeira, já que ela estudou para isso. Marcial chega na casa de Violeta e cumprimenta Luciana e Serena. Lorenzo chega e abraça a irmã. Luciana mostra seu anel. Lorenzo fica feliz pela irmã. Jana diz a Boris que está preocupada com sua mãe, mas ela fará uns exames para ver o que de fato tem. Boris pede que ela não se preocupe tanto. Jana pergunta a Boris se falou com Lola. Boris diz que não conseguiu e também nem tem vontade. Lola passa ali perto. Jana pede para elas esclarecerem as coisas. Maximino pergunta a Cláudio por que insiste em seguir com o processo da suposta fraude. Cláudio diz que é porque é inocente e ele sabe. Maximino diz que não tem sentido ele continuar com isso. Cláudio diz que entende que para ele não tem sentido, já que enquanto ele vivia com todas as comodidades, sendo feliz com a família, ele estava preso numa cela, sem ver sua esposa, nem sua filha. Maximino diz que entende a dor dele, mas o julgamento foi conforme o que era certo. Cláudio insiste em dizer que é inocente. Lúcia devora toda a comida do prato de Aquiles. Lúcia agradece a Aquiles por convidá-la. Aquiles manda Procópio servir a sobremesa para Lúcia. Lúcia pergunta a Aquiles como gostaria que fosse a mulher dele. Aquiles disse que queria que fosse doce, delicada e uma que saiba fechar o bico, saiba guardar segredos. Lúcia diz para ele confiar nela. Aquiles pede que Lúcia diga ao advogado que ele nunca ofereceu a casa de paz para ela e que ela nunca deu dinheiro para ele, pois assim eles poderiam começar algo importante. Lúcia diz que aceita o que ele diz. Aldo descobre que a logo do site Inferno é a mesma do computador da empresa do seu tio. Maximino diz a Cláudio que será um tempo perdido, porque a lei foi a favor dele e ele já foi condenado. Cláudio diz a Maximino que foi uma condenação injusta e tudo graças a ele. Rodrigo chega ali. Estela entrega para Luciana o telefone. Luciana fala com sua mãe. Paz diz que sente muitas saudades dela. Luciana diz a Paz que antes de vir para a capital, ela e Rodrigo ficaram no povoado. Paz pergunta à filha se ela dormiu com Rodrigo. Luciana pede que a mãe não a pergunte essas coisas, pois sente vergonha. Paz pergunta à filha da promessa que ela e Rodrigo fizeram, dizendo que só ficariam juntos quando se casassem pela igreja, com a bênção de Deus. Luciana diz que não pôde cumprir. Paz fica chocada. Cláudio e Rodrigo se conhecem. Cláudio vai embora.
Rodrigo pergunta ao pai o que faz tomando café com Cláudio, que é inimigo dele. Maximino diz ao filho que tudo está sob controle. Melissa combina com Cláudio de se encontrarem no escritório dele. Jana pergunta a Lola o que ela tem, pois esteve implorando para conversarem e pela amizade delas ser a mesma, mas ela nem dá bola. Lola diz que ela não tem nada que fazer porque ninguém precisa. Lola diz a Jana que ela mudou a amizade delas para andar de namoro com Boris. Boris pede a Jana para ir embora e fazer de conta que Lola mudou de escola, de cidade, de país e que nunca mais vai vê-la, e acabou. Jana diz a Lola que se ela já não quer ser sua amiga, não pode obrigá-la, e sai. Melissa chega e chama Jana para irem ver Roselena no hospital. Boris diz a Lola que sente muito, por ela estar se comportando assim com Jana, que sempre considerou ela muito. Boris diz a Lola que queria ter a metade do carinho que Jana sente por ela. Lola chora. Maximino diz a Rodrigo que entre Cláudio e ele teve uma amizade muito importante no passado. Rodrigo diz que é uma amizade que terminou com a fraude que Cláudio causou. Matilde chega ali e pergunta de Luciana. Rodrigo diz que ela está muito bem e muito linda. Rodrigo diz ao pai que Luciana é sua esposa e já se casaram. Luciana pede que Paz a entenda, pois este amor é mais forte que ela. Paz diz a Luciana que não imaginava que Rodrigo iria quebrar a promessa. Luciana diz que foi ela e tentaram de tudo para evitar, mas não deu. Luciana diz à mãe que enquanto não se casar com Rodrigo, ficará morando com Violeta. Rodrigo diz a Maximino que hoje à tarde ele e Luciana irão ver Padre Honesto para marcar a data do casamento pela igreja. Maximino diz a Rodrigo para ter certeza que Luciana é a mulher da vida dele. Rodrigo diz que está seguro disso. Maximino diz que não sabe o que aconteceu para a mãe dele ficar assim, e os médicos dizem que é a pressão, uma infecção cardíaca, mas está fazendo os exames. Maximino diz ao filho que o casamento dele com Luciana vai transtornar Roselena. Rodrigo diz que entende, mas não quer mentir, nem esconder algo tão importante de sua mãe. Rodrigo vai ver sua mãe. Eles se abraçam. Lúcia diz a Aquiles que se disser para o advogado o que ele quer que diga, pergunta se ele aceita uma noite de amor com ela. Aquiles diz que pode ser várias e consegue tirar a mulher da sua casa. Luciana pede que Paz fique tranquila, pois ela está muito bem, muito feliz. Paz diz a Luciana que o que mais deseja na vida é que ela seja feliz. Luciana diz que é, e Rodrigo é o homem mais maravilhoso do mundo com ela. Paz diz a Luciana que o advogado Barreira veio para ver o assunto da casa e das terras, e se ela quiser podem meter aqueles na cadeia da capital do estado, onde as influências dele não alcançam. Paz diz a Luciana que o pai dela nunca foi de briga, de vinganças. Luciana diz que assim é, e pede que o advogado apenas dê um susto em Aquiles. Arite diz a Luciana que sente falta dela. Aquiles entrega as escrituras da casa dos Jacintos para Bernardo e diz que perdoa a dívida que Galdino tinha com ele. Bernardo sai. Lúcia se preocupa caso o seu velhinho Aquiles vá para a cadeia. Lúcia diz a Aquiles que espera por ele essa noite, já que ele a prometeu uma noite de amor. Brígida diz a Genaro que o pai de Patrício está ligando. Genaro leva o telefone para Patrício. Maximino diz que está saindo do hospital para ir à empresa e espera que hoje Roselena tenha alta. Maximino diz a Patrício que um doutor quer conhecê-lo. Doutor esse que é experiente em casos como o dele, e precisam viajar a Boston para ver o assunto dele. Patrício diz que primeiro eles têm que ficar de acordo com Rodrigo, pois como ele irá se casar com Luciana, quer estar presente no dia do casamento. Brígida escuta tudo e fica chocada. Clara diz a Célia que quer que a notícia sobre a Inferno seja algo especial, que diga boates da moda, e vai conseguir fotos das moças que trabalham lá, e uma moça ficará na capa principal da revista, e o título será O que há por trás e ninguém sabe. Roselena diz a Rodrigo que ficou muito triste por ele ir embora sem dizer nada. Rodrigo diz que disse para ela que iria procurar Luciana, pois a ama, e pergunta o que há de mal nisso. Roselena não consegue dizer nada para o filho. Jana e Melissa chegam no quarto de Roselena. Rodrigo diz a Jana que Luciana está na casa de Violeta. Rodrigo avisa Roselena que irá à empresa e depois irá ver Luciana. Clara diz a Julieta que estão preparando o número principal do Inferno e vai pôr uma foto na capa principal. Julieta diz a Clara que ela e Carola irão amanhã no povoado que Luciana morava e vão falar com o cara que conhece ela e não quis negociar com o detetive. Oscar, Marcos e Gabriel desejam felicidades a Rodrigo. Patrício pergunta a Rodrigo quando será o dia do casamento dele e de Luciana. Rodrigo diz que essa tarde irá saber a data. Madalena diz a Paz que Luciana está contente e ela não precisa ficar assim. Paz diz que teme porque Roselena ainda não sabe que Rodrigo e Luciana se casaram e também deviam ter esperado para ficar juntos depois do casamento na igreja. Madalena diz que o que mais preocupa é quando Roselena descobrir que Luciana é a mesma menina que ela deu e como ficará com isso.
Paz diz a Madalena que se Roselena fazer mal a Luciana, vai atrás dela e confessa toda a verdade. Rodrigo e Luciana se encontram e se beijam. Violeta fica encantada em vê-los tão felizes juntos. Jerônimo diz a Maximino que Aldo anda cortejando sua filha Vicky. Maximino fica surpreso. Maximino diz a Jerônimo que pessoalmente se encarregará de seu sobrinho. Roselena continua pálida e triste. Jana pergunta se ela quer algo. Roselena continua desanimada, sem dizer nada, pois está decepcionada com Rodrigo. Jana pergunta a Roselena por que não gosta de Luciana e parece até que ela fez algo de mal para ela. Jana diz que Luciana chegou no momento que toda a família precisava. Jana pergunta à mãe o que mais quer, já que Luciana ama os filhos dela de todo o coração. Roselena diz que não quer falar de Luciana. Jana pergunta à mãe o que a incomoda. Isso é porque Luciana foi a empregada da casa, e o que importa, já que ela conseguiu trabalho porque precisava, tinha necessidades. Mas Luciana tem muita classe e pede que ela se lembre da festa do corporativo, que Luciana chegou toda bela e ela era a mais linda da festa. Jana diz que Luciana será uma grande senhora, isso se nota. Roselena continua chorando. Jana pede que ela não fique triste e se anime. Ela pede para a mãe descansar um pouco, pois quando o médico a der alta, irão embora dali. Jana diz à mãe que a ama e dá um beijo e um abraço na senhora. Quinta-feira, 17 de agosto. Aldo chega no hospital e encontra Melissa lendo um livro sobre os direitos humanos. Aldo fala que eles jovens têm direito de se divertir, de ir à escola para alegrar as pessoas que eles gostam. Rodrigo e Luciana estão a caminho da igreja de Padre Honesto para marcarem a data do casamento. Aldo vai ao quarto de Roselena e deixa uma carta para ela. Jana diz a Melissa que não gosta de ver sua mãe assim. Melissa diz que Roselena se preocupa com tudo e quer ter tudo sob seu controle. Jana diz que nunca viu sua mãe rindo com seu pai, se beijando ou se abraçando, e são como estranhos que vivem juntos. Boris chega no hospital. Ele aproveita para convidar Aldo para o seu aniversário. Boris dá um presente a Jana e diz que são chocolates para a mãe dela. Jana pergunta se Lola não disse nada. Boris diz que pediu para eles não falarem mais de Lola. Boris diz a Jana que vai falar com o pai dela. Maximino diz a Oscar que neste momento irá no hospital para saber o que está acontecendo. Maximino diz a Oscar que Cláudia apareceu do nada no hospital e não gostou. Bernardo entrega a Paz as escrituras da casa dela. Paz agradece muito. Luciana e Rodrigo almoçam no restaurante. Rodrigo diz a Luciana que esteve pensando em dizer a Jana para acompanhá-la para fazer compras. Luciana agradece, mas diz que não precisa. Luciana gosta muito da sua roupa. Rodrigo diz que ela o encanta, mas pede à moça a oportunidade de comprar outras coisas para ela. Luciana acaba aceitando. Rodrigo diz a Luciana que depois que Roselena sair do hospital, os dois irão vê-la juntos. Clara diz a Julieta e Carola que Rodrigo nunca vai se casar com a doméstica pela igreja. O detetive liga para Clara e diz que hoje vai conversar com o comandante do povoado, que Luciana morava. Clara pede resultados. Aquiles vai até Paz, se pôr de acordo com ela para mandar Procópio e um ajudante para ajudá-la a colocar as coisas dela na casa dela. Paz diz a Aquiles que Luciana vai denunciá-lo por ter tirado eles de suas casas. E ele vai acabar na cadeia. Julieta diz a Clara que, pelo que Brígida disse, o investigador tem que trazer notícias para reforçar as provas que elas têm contra Luciana. Clara fala da revista que está organizando sobre a boate, onde irá pôr a foto de Luciana na capa principal. O detetive diz a Clara que há um enfrentamento entre Luciana Jacinto e Aquiles Trueva, e parece que ela quer metê-lo na cadeia. Madalena diz a Paz que Fabian estava contando que o deixaram abandonado no deserto e por isso ele voltou para o povoado. Fabian fica feliz pelo casamento de Luciana e Rodrigo e felicita Paz. Ele diz que amanhã irá para a capital se encontrar com o Lorenzo. Celina diz a Aldo que Maximino quer falar com ele, urgentemente. Luciana e Rodrigo chegam à igreja. Aldo liga para Maximino e diz que está no corporativo. Maximino pede que Aldo vá para casa, pois eles têm muito o que conversar. Luciana e Rodrigo vão marcar a data do casamento. Eles têm pressa. Padre Honesto diz que eles têm que preparar o casamento fazendo bem as coisas. Luciana fica feliz pela igreja ter uma rampa para Patrício assistir o casamento. Patrício chega ali e diz que não vai faltar no casamento de Luciana por nada. Roselena já não suporta ficar no hospital. Jana diz à mãe
que ela já está recuperada e é mais bonita. Roselena manda Matilde ir para casa, já que Patrício deve estar sozinho por lá. Boris pede para conversar com Maximino. Oscar diz a Jana que se Boris for pedir a mão dela, ele precisa pedir autorização a toda a família, incluindo ele. Roselena pede que Oscar não dê corda a Jana, que começou a namorar sem avisar ninguém. Jana diz que era uma surpresa para todos. Luciana dá um beijo em Patrício. Patrício diz que, como Rodrigo disse que eles iriam ver o Padre Honesto, resolveu fazer uma surpresa vindo até ali. Boris pede autorização a Maximino para ser namorado de Jana. Maximino diz que Jana para ele é o mais importante e é bom ele pedir a permissão. Boris diz que ama Jana e a respeita, e também respeita a família dele. Boris pede para Jana passar o fim de semana com ele na casa do lago, porque será seu aniversário. Maximino diz que não. Boris avisa que seus pais irão. Maximino diz que só se Lola e também que vai deixar Jana. Boris diz que Lola não vai ir, mas já convidou Aldo e Melissa. Padre Honesto diz a Patrício que em 15 dias Rodrigo e Luciana irão se casar. Rodrigo diz que 15 dias são muito e está ansioso para estar casado e viver com sua mulher. Luciana diz que também. Roselena já está indo embora. O doutor diz a Roselena que depois precisam fazer outros exames, de princípio, um eletrocardiograma para ver o coração dela. Cláudio encontra Constanza numa cafeteria e se junta a ela. Clara vai até Lastra para buscar as fotografias. Ela pega o número da conta dele para depositar uma quantia de dinheiro pelas fotos que ele está dando. Ela vê as fotos de Luciana como Joana na boate. Brígida percebe que está sozinha na casa grande e que todos saíram. Brígida está com medo. Aldo dá um susto em Brígida e vai para o quarto de Patrício. Depois, Matilde chega na cozinha e também assusta Brígida, que toma outro susto. Cláudio diz a Constanza que seu escritório é perto daquela cafeteria. Constanza diz que adora vir ali. Constanza agradece a Cláudio por estar ajudando sua filha Melissa. Cláudio pergunta por que Roselena foi para o hospital. Constanza diz que a pressão dela se alterou. Cláudio é muito agradecido a Roselena pelo suposto bem que ela fez à sua esposa. Ele diz a Constanza que vai exumar os cestos de Aurora para levar à capela da família. Anoitece. Luciana e Rodrigo chegam à casa de Violeta. Jana avisa Rodrigo que Roselena já recebeu alta e quer que ele venha. Rodrigo diz a Luciana que vai falar com sua mãe e ela tem que se dar a oportunidade de conhecê-la como realmente é e vai amá-la muito. Ele abraça Luciana e diz que são esposos, como uma mesma pessoa, para compartilhar tudo e estar sempre juntos. Luciana diz sozinha que Rodrigo tem que saber do que houve na boate Inferno e tem que saber por ela. Aquiles manda Procópio ir à casa de paz amanhã e se pôr as ordens dela para ajudá-la a se mudar. Curiosas, as fofoqueiras perguntam a Lúcia se está namorando com Aquiles. Lúcia diz que está pedindo um tempo para eles se conhecerem melhor e esclarece que ela não é uma mulher fácil. Clara se comunica com Aquiles e avisa que Luciana tirou seu prometido dela, Rodrigo. Clara pede que Aquiles ajude a separar Rodrigo de Luciana. Aquiles diz a Clara que nem conhece ela. Clara diz que o que importa é o que vão fazer e pede que ele sarie a ela. Aquiles diz que amanhã dirá a resposta. Lúcia diz às fofoqueiras que daqui a pouco irá à sua casa se arrumar, porque esta noite será inesquecível com Aquiles. Um tempo depois, Aquiles chega até Lúcia. Maximino pede que Aldo vá à biblioteca, pois precisam conversar. Maximino diz a Patrício que pensou que Aldo, trabalhando com ele, ficaria controlado, mas não. Rodrigo acompanha Roselena até o quarto dela. Rodrigo diz a Roselena que foi à igreja de Padre Honesto para marcar a data do casamento com Luciana. Roselena se altera. Rodrigo diz a Roselena que quando ela estiver calma, quer falar com ela melhor. Maximino diz a Aldo que descobriu que ele está atrás da filha de seu Jerônimo. Maximino pergunta se ele está cortejando Vicky. Aldo diz que sim, está saindo com ela. Jana tenta dar comida para a mãe, que não quer se alimentar e prefere dormir. Constanza chega ali. Roselena diz que está bem, mas os medicamentos a dão muito sono. Aldo diz a Maximino que Vicky é um avião e eles têm a mesma idade. Maximino diz que pelas regras da empresa não permitem nenhum tipo de relação entre os empregados. Aldo diz que Vicky não trabalha no consórcio e não vê nenhum problema deles saírem. Maximino pede que Aldo saia e o deixe sozinho. Constanza diz a Roselena que Cláudio perguntou dela e se incomoda quando ele fala tão bem dela, tão agradecido por ter estado ao lado de Aurora. Roselena diz que isso também a incomoda muito, não a deixa viver. Constanza diz a Roselena que ela continua vivendo. Luciana diz a Estela que Serápio vai avisar a sua mãe que ela se casa em 2 semanas. Rodrigo liga para Luciana e diz que amanhã irá buscá-la para irem a um lugar muito especial, muito mágico.
Roselena diz a Constanza que essa carga foi terrível para ela. Constanza diz à irmã que ela devia dizer a verdade. Roselena diz que não pode. Constanza pergunta o que ela vai fazer quando exumarem os restos de Aurora e da filha. Roselena diz à irmã que ela não entende a repercussão que isso teria na sua família, o que seus filhos pensariam dela. Connie diz que não quer ser cúmplice dela em algo tão desleal, tão cruel. Roselena diz que ela é sua irmã. Constanza diz a Roselena que se ela não confessar a verdade a Cláudio, que a filha dele não morreu, ela mesmo dirá. As fofoqueiras observam Lúcia toda carinhosa com Aquiles. Lúcia está toda doida, querendo uma noite de amor com Aquiles, mas ele não quer isso. Roselena pergunta a Constanza se seria capaz de traí-la ou não. Constanza diz que não tem cara para ver Cláudio enganado, confiando nelas duas. Connie diz que seu silêncio acabou. Roselena fica nervosa e bebe um pouco de água, com alguns remédios. Roselena toma vários remédios. Maximino chega e pede para ela ficar tranquila e se deitar. Maximino vê que ela ingeriu muitos comprimidos e se preocupa. Aldo liga para Vicky. Vicky diz que hoje não pode sair. Aldo avisa Vicky que Maximino já descobriu que eles estão saindo. Vicky diz que se o tio dele descobriu e ele está vivo, não quer ser a defunta e muito menos sairá com ele. E se seu ursinho reclama algo, vai negar tudo. Luciana diz a Estela que não entende tudo o que está acontecendo e parece um sonho. Estela diz que se sente satisfeita em vê-la tão feliz e pede que ela lute por esse amor tão bonito que tem por Rodrigo. Luciana diz que o amor deles é muito forte e só se preocupa com Roselena, mas depois dela se recuperar, vai falar com ela e vai acabar aceitando. Estela torce por isso. Roselena está dormindo e sonha quando a Aurora deu à luz, e ela esteve acompanhando nos momentos finais dela. A Aurora pediu para Roselena cuidar de sua menina, até que Cláudio pudesse se encarregar dela quando saísse da cadeia. Sexta-feira, 18 de agosto. Maximino diz a Constanza que Aldo está cortejando Vicky. Isso preocupa. Constanza pergunta se ele tem certeza. Maximino diz que Aldo está procurando pela moça e não gosta, já que as regras do corporativo proíbem isso. Constanza diz que vai falar com Aldo, mas o que é estranha é que Vicky já está comprometida. Constanza diz a Maximino que Vicky sai com um homem mais velho e casado, e pelo que sabe, ele a trata muito bem. Constanza diz que Vicky está deslumbrada pelo status do senhor que ela está comprometida. Constanza diz a Maximino que vai falar com Aldo porque não quer que ele dê problema. Maximino diz que ficará muito grato. Brígida avisa Julieta que Roselena já está bem e descansando. Constanza diz a Maximino que Roselena não está nada bem. Maximino diz que Roselena sempre teve ciúmes dele com a Aurora, mas isso de dizer que eles tiveram uma filha foi o mais absurdo. Isso começou depois da chegada de Luciana naquela casa. Maximino diz que chegou o momento de buscar ajuda para Roselena, de preferência um psiquiatra. Rodrigo treina para sempre se manter em forma. Luciana pede a Estela para ir descansar, pois vai esperar Serena chegar para saber como foi o primeiro dia de trabalho dela, lá no inferno. Serena está morrendo de sono. Paulo manda ela acordar, porque se verem ela daquele jeito, é capaz dela ser expulsa. Violeta e Marcial se beijam apaixonadamente. Marcial quer fazer amor com Violeta. Violeta diz que só depois de se casarem, que terão essa lua de mel. Aldo diz a Lorenzo que descobriu que há uma relação entre seu tio Maximino e a Boate Inferno. Clara chega em casa. Julieta chama ela para jantarem, uma salada deliciosa. Clara diz que está muito cansada. Clara mostra para a mãe as fotos que conseguiu de Luciana. Clara diz que a qualquer momento irá soltar a reportagem na revista. Matilde está prestes a dormir, mas antes reza à Virgem, pedindo perdão por se calar e guardar esse terrível segredo de Roselena, mas não consegue traí-la nem fazer mal a ela, que é como sua filha. Matilde pede por Roselena. No dia seguinte, Serápio avisa Paz que Luciana e Rodrigo irão se casar em 15 dias. Paz fica alegre. Aquiles liga para Clara e diz que aceita o trato dela. Irão separar sua pombinha, do tal Rodrigo. Luciana e Rodrigo almoçam juntos. Os dois estão muito felizes por estarem juntos, no lugar que estão. Rodrigo diz que adora ser o marido dela. Constanza vai ver Roselena. Roselena diz que está melhor um pouco, mais tranquila, e irá ver Padre Honesto. Clara pede a Roselena para se encontrarem, para falar de tudo que avançaram nas investigações sobre Luciana. Luciana vê um vestido de noiva lindíssimo na vitrine de uma loja. Rodrigo diz que ela terá um daquele jeito, que ela quiser, e será a noiva mais linda, sua mulher. Madalena diz a Paz que nem acredita que irá ver sua filha, Violeta, depois de muitos anos.
Paz diz que Luciana está muito contente com o casamento pela igreja, que será logo logo. Jana e Melissa encontram Rodrigo e Luciana namorando. Elas desejam felicidades para a moça. Rodrigo deixa Luciana com Melissa e Jana para irem fazer compras. Luciana vê modelos de vestido de noiva. Ela prefere um vestido mais simples, sem tanto brilho. A dona da boutique mostra o vestido para Luciana. Roselena diz a Padre Honesto que soube que Rodrigo foi vê-lo. Honesto diz que Rodrigo foi marcar a data do casamento com Luciana, que será em 15 dias. Brígida ouve tudo e fica chocada. Roselena diz que isso não pode ser. Roselena pede que Padre Honesto não case seu filho com essa garota. Roselena diz a Padre Honesto que Luciana é a menina que ela deu para os seus jardineiros, a filha de Aurora Linhares. Luciana prova um vestido de noiva. Jana e Melissa elogiam a garota. Luciana está morrendo de felicidade. Rodrigo avisa seus amigos e Patrício que em 15 dias ele se casa com Luciana. Luciana, Jana e Melissa saem da boutique. Jana diz que agora elas irão à loja comprar várias coisas. Honesto diz a Roselena para agradecer a Deus, porque se Luciana for a filha de Aurora, ele está dando a oportunidade dela tirar esse remordimento que a perturba. Roselena diz que Luciana é a filha de Aurora Linhares e de Maximino, e por isso a odeia tanto. Luciana é o rosto de Aurora, e cada vez que a vê, sente que está vendo a Aurora. Padre Honesto diz a Roselena que o que ela está dizendo é muito grave. Roselena diz que é um sacrilégio, e essa relação do seu filho com Luciana não pode, já que são meio-irmãos. Roselena diz que Maximino nega isso, e não tem a capacidade nem coragem de reconhecer que ele a enganava com a Aurora. Padre Honesto diz a Roselena que se Luciana fosse a filha de Maximino, ele seria o primeiro a separar o casal. Roselena diz que por culpa de Maximino não pôde viver em paz. Matilde leva os medicamentos de Roselena. Padre Honesto observa Roselena seriamente. Observa ela tomando os remédios e pergunta se ela está bem. Roselena diz que está mais tranquila, depois de ter confessado a verdade para ele. Cláudio diz a Bernardo que próxima semana irá viajar e ficará fora por 15 dias. Cláudio diz que essa tarde irá ao cemitério e quer viajar, sabendo que os restos da esposa e da filha descansam na cripta da família. Madalena e Paz olham tecidos para comprar, para fazer uns vestidos para irem para o casamento de Luciana. Procópio diz a Aquiles que não encontrou ninguém na casa de Madalena. Aquiles manda ele voltar para lá, porque Paz precisa se mudar de casa hoje, e ele tem que ajudá-la. Fabiana chega à capital e cumprimenta Lorenzo e Violeta. Violeta convida ele para almoçarem. Fabiana diz a Violeta que Madalena está muito emocionada, porque logo irá vê-la. Violeta se preocupa e diz que terá que inventar algo para sua mãe não descobrir que ela trabalha numa boate. Jana e Melissa vão à loja comprar roupas para Luciana. Ela prova vários vestidos, calças e blusas. Aldo diz a Jerônimo que ele foi acusá-lo com seu tio. Jerônimo diz que não é fofoqueiro e só avisou ao tio dele para evitar problemas pelas regras da empresa. Aldo diz a Jerônimo que se Vicky quer sair com ele, que ele deixe ela e não tem nada de mal. Vicky diz a Nicole que seu ursinho não ligou para ela o dia todo e está bem bravo com ela. Maximino vai até uma loja e compra uma joia para a amante. Julieta diz a Roselena que é bom, ela está melhor e precisam unir forças para preparar o desastre da Luciana. Julieta avisa a Roselena que gastaram $140 mil das fotografias, mas 100 mil do investigador. Roselena faz um cheque de $300 mil para elas. Roselena vê a revista que Clara publicou e vê Luciana lá na revista. Clara diz que aquela moça é a Luciana, a diabinha garçonete, pela qual Rodrigo se apaixonou. Roselena fica chocada. Roselena pergunta a Clara o que foi fazer uma boate como aquela. Clara diz que pode chegar longe para conseguir seu objetivo. Julieta elogia sua filha para Roselena. Aldo pede ajuda à secretária para abrir uma conta no computador. Rodrigo se lembra quando Arite o deu aquela bolinha. Luciana, Jana e Melissa saem da loja com sacola cheia de compras. Matilde leva comida para Patrício. Patrício pergunta a Matilde se acredita que ele se recuperará algum dia, que poderá se casar, ter sua própria família. Matilde diz que o que pode dizer é que ele foi um rapaz muito bom, e qualquer mulher seria mais sortuda tendo ele. Luciana compra alguns sapatos e agradece a Melissa e Jana por terem ajudado ela a escolher. Rodrigo encontra Luciana. Eles se beijam e ele dá uma rosa para ela. Melissa e Jana ficam felizes em vê-los tão apaixonados. Lola pergunta a Boris sobre a festa de aniversário dele. Ele diz que tudo está pronto. Irão todos. Lola diz que Jana não terá permissão de ir se não for com ela. Boris diz que falou com o pai de Jana para ela ir. Rodrigo pergunta a Luciana se já comprou o vestido de noiva. Luciana diz que ainda não. Rodrigo diz a Luciana que amanhã quer que eles almoçam com sua mãe e seu pai. Clara diz
diz a Roselena que ela tem que receber Luciana com o melhor sorriso, como mulher de Rodrigo. Roselena diz que odeia essa mulher. Julieta diz a Roselena que ela tem que ganhar a confiança de Luciana e Rodrigo, e aí dá um golpe final. Rodrigo diz a Luciana que ela irá à sua casa com a senhora Torreslanda. Luciana se preocupa sobre como Roselena irá reagir quando vê-la lá. Roselena diz a Clara e Julieta que vai custar muito ser falsa com aquela moça, depois de ver aquelas fotos. E é uma hipócrita, uma vagabunda. Julieta pede que Roselena não fique brava e aproveite a situação quando derem um golpe final em Luciana. Boris diz a Lola que falou com Maximino, pediu para Jana ir à sua festa e também pediu permissão para ser namorado dela, e ele permitiu. Lola fica surpresa. Roselena pede a Clara que leve Rodrigo para longe dali, depois que ele deixar Luciana de lado. Procópio diz a Paz que Aquiles o ordenou que hoje mesmo ajude a se mudar da casa. Madalena manda Procópio ir embora dali, porque Paz vai se decidir mudar a hora que quiser. Rodrigo grita que ama Luciana. Aquiles pergunta a data do casamento de Luciana para Paz. Madalena diz ao velho que não sabem a data, e mesmo se soubessem, não diriam para ele. Paz pede a Aquiles para parar de investigar as coisas de sua filha e deixá-los em paz de uma vez. Aquiles obriga Aris a dizer quando Luciana irá se casar. Paz e Madalena defendem o menino. Madalena dá uma pisada no pé de Aquiles, que grita de dor. Roselena manda Clara e Julieta acelerarem o assunto, porque Rodrigo e Luciana têm planos de se casarem em 15 dias. Julieta diz que precisam falar com Aquiles Trueva para vir o mais rápido possível para a capital. Brígida liga para Clara e diz que vai dizer uma notícia muito importante. Clara diz que já sabe que Luciana e Rodrigo irão se casar em 15 dias, e Roselena disse. Clara critica pelo atraso de Brígida em avisar a notícia. Clara está muito feliz e observa a revista sobre a boate.